Bom, eu sou o Matheus Benini e eu vou fazer a primeira parte da apresentação do trabalho sobre a capacidade no Código Civil Brasileiro e os reflexos da alteração de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A capacidade, começando com os conceitos iniciais de capacidade e incapacidade, a capacidade ela é inerente ao nascimento com vida, à personalidade jurídica de todos os indivíduos. Ela significa o pressuposto de exercer pessoalmente os direitos. É a capacidade que a pessoa tem de exercer os direitos que ela tem de acordo com a sua personalidade jurídica. A capacidade se divide em capacidade de direito e capacidade de fato. A capacidade de direito, todas as pessoas que têm personalidade têm essa capacidade, ou seja, todos os indivíduos que nascem com vida. A capacidade de fato, entretanto, ela significa a capacidade de exercer esses direitos de forma autônoma. E aí, como a gente vai ver, essa é a capacidade que às vezes alguns indivíduos são privados dela. A incapacidade é quando a pessoa não tem a capacidade de fato, porque, como foi dito, a capacidade de direito ela é inerente à personalidade. A incapacidade ela pode ser absoluta ou relativa. O indivíduo que tem a incapacidade absoluta, ele precisa ser representado por outra pessoa, enquanto o indivíduo que tem a incapacidade relativa, ele é apenas assistido no exercício dos seus direitos. Bom, feita essa introdução, os conceitos iniciais, a gente vai passar para a alteração legislativa que foi feita a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Antes dessa lei, os absolutamente incapazes, definidos no artigo 3º do Código Civil, eram os menores de 16 anos, as pessoas que por enfermidade ou deficiência mental não tinham o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e os que mesmo que por causa transitória, não podiam exprimir sua vontade. Com a alteração, foram revogados os incisos desse artigo e o caput foi alterado de forma que apenas os menores de 16 anos fossem considerados absolutamente incapazes, restringindo o critério a um critério etário. Quanto aos relativamente incapazes, definidos no artigo 4º do Código Civil, eram considerados os maiores de 16 e menores de 18, ébrios habituais, viciados em tóxico e as pessoas que tinham discernimento reduzido. Nesse ponto é bom destacar que era feito como que uma gradação no nível de interferência da deficiência ou da enfermidade mental no discernimento da pessoa para a prática dos atos da vida civil. Os absolutamente incapazes eram aqueles que não tinham discernimento em decorrência da deficiência mental, enquanto os relativamente incapazes eram aqueles que tinham esse discernimento apenas reduzido, o que foi alterado pela lei da pessoa com deficiência, como a gente vai ver mais para frente. Eram também considerados relativamente incapazes as pessoas que tinham desenvolvimento mental incompleto e os pródigos. Bom, com a lei 13.146 de 2015, o artigo 4º foi também alterado, o critério etário se manteve o mesmo, maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxico também permaneceram, mas foram retirados, igual aconteceu na incapacidade absoluta, foram retirados as pessoas que, por motivo de deficiência mental, tinham a capacidade reduzida, o discernimento reduzido. E outro ponto importante de destacar foi que as pessoas que, por causa, mesmo que transitória, não podiam exprimir sua vontade, foram transferidas da incapacidade absoluta para a incapacidade relativa. Isso vai ser melhor discutido mais para frente. E os pródigos também permaneceram como relativamente incapazes. Bom, a incapacidade absoluta, como eu já falei, ela leva à representação. Os menores de 16 anos, que são os únicos absolutamente incapazes a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, são representados pelos pais ou pelo tutor, enquanto os relativamente incapazes são apenas assistidos. Eles têm participação nas decisões, mas eles são assistidos por outra pessoa. A alteração legislativa do Estatuto da Pessoa com Deficiência tinha como objetivo principal aumentar a autonomia dos indivíduos que tinham deficiências mentais ou enfermidades mentais, diminuindo o estigma
negativo que o termo incapacidade impunha a essas pessoas, melhorando a inclusão social delas entre os outros indivíduos, gerando uma ideia de maior igualdade entre esses indivíduos e os demais da sociedade. Entretanto, deu para perceber que essa alteração gerou alguns problemas, algumas questões passíveis de crítica que vão ser melhores apresentadas pela Maria Eduarda a partir de agora. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda. Eu vou falar sobre a problemática em torno dessa nova redação, que ao tratar como relativamente incapazes aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, ela restringe a proteção das pessoas que se enquadram nessa descrição, que são pessoas com problemas mentais ou doenças neurológicas que de alguma forma não podem falar ou exprimir o que elas querem. E aí, ao considerar essa pessoa como relativamente incapaz, você restringe a proteção dela apenas aos direitos patrimoniais, que é o caso da curatela para pessoas nesses casos. Aí, citando um caso concreto, no próximo slide, ele fala sobre a decisão do STJ que reformou um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tinha considerado, de acordo com a legislação antiga, um idoso que tinha Alzheimer como absolutamente incapaz, só que aí com a nova legislação ficou entendido que como critério é só etário agora, ele devia ser considerado relativamente incapaz. Só que antes havia sido constatado que ele não tinha capacidade de exercer atos da vida civil. E aí, esse caso é um exemplo dos desdobramentos que a gente pode citar dessa nova legislação, que estão no próximo slide, é o de que as pessoas que deveriam ser consideradas absolutamente incapazes são agora relativamente incapazes, e com isso elas pedem a possibilidade de serem representadas, elas são apenas assistidas. Vale ressaltar, porém, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele foi extremamente positivo para as pessoas com deficiência, porque ele regulamenta a habilitação e reabilitação dessas pessoas na vida civil, além de buscar promover a manutenção da saúde, da autonomia e de outros direitos fundamentais. Tendo isso em mente, o ideal seria que o Estatuto incluísse as pessoas que são absolutamente incapazes de exprimir sua vontade e dispor sobre as medidas específicas para a garantia desses direitos, e incluindo também o direito à representação e os mecanismos de funcionamento dessa representação, de modo que as pessoas sem capacidade de fato, elas tenham não somente os direitos patrimoniais assistidos, mas também tenham sua dignidade e vontade enquanto sujeito de direitos representados na forma de um terceiro, que não existe hoje. Então, em conclusão, para o caso das pessoas que não podem exprimir a sua vontade em decorrência de doenças mentais ou neurológicas, fica claro que elas deveriam ser abarcadas como absolutamente incapazes também no Código, também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas garantindo não só a assistência, mas também a representação a esses indivíduos.